Olá, gente, boa tarde. A aula de hoje é intitulada Resina Composta, um protocolo e recomendações, certo? A resina composta ela tem como componentes principais a matriz orgânica, que é necessário para justamente regular a viscosidade da resina, a carga inorgânica, que é formada por partículas de vidro, quartzo e sílica, e está presente em diferentes tamanhos, formas e quantidades, que é o que vai dar justamente a gente conseguir classificar a resina composta. E eles estão ligados principalmente às propriedades finais do material. O agente de união é um outro componente e tem a capacidade de unir tanto a carga inorgânica como a matriz polimérica. E por último, o sistema acelerador iniciador, que é aquele responsável pela reação de polimerização da resina. É classificado em macromoléculas, macropartículas, micropartículas, híbridas, microhíbridas e nanopartículas. As macropartículas têm a dificuldade de obter um bom polimento e uma manutenção da lisura superficial. A micropartículas, ela apresenta tamanhos médios entre 0,04 micrômetros, tem a capacidade principalmente de polir, ser fácil para polir, manter brilho e a lisura da superfície, indicado principalmente para a face vestibular dos dentes anteriores e restauração classe 4. As híbridas são partículas entre 0,2 e 6 micrômetros, apresentam boas propriedades físico-mecânicas e têm uma boa lisura superficial, certo? A microhíbrida possui partículas entre 0,4 e 1 micrômetros. Ela é de uso universal, tanto para dente anterior como posterior, apresenta boas propriedades físico-mecânicas e bom polimento e lisura superficial. Já as nanopartículas têm tamanho de 20 a 75 nanômetros e apresentam boas propriedades físico-mecânicas. Para vocês, algumas recomendações de como a gente pode restaurar de acordo com a classificação de Black. Na classe 1, a gente pode usar tanto a técnica de estratificação à mão livre, que é o que a gente mais utiliza, e aí, nela é importante que a gente saiba que a espessura do esmalte artificial ele deve ser levemente menor que a espessura do esmalte natural. Isso para manter uma certa resistência, certo? Isso vai facilitar. E a outra técnica é a matriz oclusal com resina acrílica, que é aquela principalmente que a gente usa principalmente em cáries ocultas, que a gente vai pegar uma resina acrílica, fazer uma espécie de carimbo da face oclusal do paciente. E aí, após o preparo, na hora de restaurar, na última camada você vem e faz o carimbo de acordo com ele vai adquirir as mesmas, mesmo formato, mesma anatomia de como era originalmente, tá? A gente pode fazer pela técnica de slot horizontal, que é aquela que a gente consegue fazer um afastamento mediato ou imediato e faz todo o preparo, toda a restauração sem utilizar a face oclusal, apenas por proximal. A técnica da matriz parcial biconvexa, que é aquela que a gente usa na Toffler-Mayer, e a da matriz metálica, circunferencial, que a gente usa na Toffler-Mayer, e a parcial biconvexa é a Unimatrix, que a gente usa normalmente, que é aquela que tem formatozinho de feijão, que a gente tem que adaptar ou com auxílio de cunhas ou com auxílios de elásticos, certo? 3, a gente pode fazer acesso por proximal, palatina e por vestibular. E associada a elas, a gente pode fazer a associação com procedimentos como afastamento imediato. E temos que, sempre que quando tem a face proximal, a gente tem que intervir na face proximal, é necessário que a gente faça a proteção do dente adjacente. E também é importante lembrar a vocês que sempre usar brocas com calibre menor da cavidade que a gente está restaurando, tá? O acesso palatal, o início, a gente vai sempre fazer pelo contato na interface da restauração e com o ajuste oclusal, ou seja, avaliar se transferir os pontos de contato para a estrutura dentária, para a gente saber, quando terminar a restauração, se o paciente está ocluindo da mesma maneira que ele ocluía antes, tá? E o acesso vestibular, a parte mais crítica é justamente a seleção de cor. Ela pode ser lesões não cariosas e lesões cariosas. As lesões, a maneira como a gente vai restaurar, vai intervir, isso vai estar de acordo justamente com o diagnóstico. Então, é interessante que a gente faça primeiro o diagnóstico daquelas lesões para depois saber como vai intervir.
Quatro, a principal para a gente da nossa conversa de hoje, a gente pode utilizar, fazer através da técnica da guia de silicone e a mão livre. O uso de uma matriz da forma da coroa total, algumas pessoas indicam, sendo que para mim ela tem algumas desvantagens, como vou falar à frente, como até a dificuldade de uma polimerização mais no controle da gente, entendeu? Alguns autores também indicam a confecção de bisel. E eles acham que o bisel vai poder aumentar a área de esmalte no ângulo cavo-superficial, vai proporcionar uma melhor estética, melhorar a extensão desse preparo, que ele vai aumentar 0,5 milímetros do limite do esmalte sadio. E o bisel ele só é feito apenas por vestibular, certo? Eu falei em forma de coroa total pré-fabricada, a gente tem dificuldade de controlar os excessos marginais, porque quando a gente insere, como vocês podem ver aí pela imagem atrás, quando a gente insere resina nela e leva para fotopolimerizar, queira ou não, tem um extravasamento de resina e é isso que isso dificulta um pouco a gente. E também por ser um único incremento, a gente tem uma dificuldade de polimerização. Livre, a gente é aquela que a gente usa a tira de poliéster para nos auxiliar. E nessa primeira imagem a gente consegue ver o bisel, o preparo bem direitinho. E o paciente, a gente leva no paciente a tira de poliéster e restaura em cima dela, fazendo uma leve pressão digital por palatina, tendo cuidado de deixar a face palatina na posição certa, porque às vezes a gente pressiona um pouco e ela não sai na posição que a gente deseja. A guia de silicone, ou o ensaio restaurador para a confecção da guia de silicone, ela tem o objetivo de reproduzir a face palatina dos elementos dentais anteriores que apresentam contato e guias oclusais satisfatórias, o que vai facilitar o ajuste estético e funcional após o término da restauração. Confecciona a guia de silicone. A gente vai precisar de alguns materiais, como por exemplo o grau, as espátulas, o medidor, o alginato e a moldeira, certo? O primeiro passo é a moldagem de um paciente, uma moldagem inicial com alginato, e após a moldagem inicial, a gente vai vazar em gesso, e em gesso a gente vai ter então um modelo de estudo em gesso. Esse modelo a gente vai fazer um enceramento diagnóstico. Como a gente vai fazer o enceramento? Justamente com a guia de silicone. A gente vai misturar, pode ser a de condensação, e a gente vai misturar justamente a pasta densa com o catalisador, que é justamente essa bisnaga, essa partezinha verde, onde a gente faz uma medida do pesado e pega o catalisador e bota um filete. E aí mistura bem, certo? Em termos de 30 a quase um minuto, no modelo em gesso, certo? É indicado quando a gente vai fazer classe 4, por exemplo, que a gente não despreze a guia da vestibular. Faça apenas por palatina. Isso vai facilitar para a gente fazer a nossa restauração. Caso isso não aconteça, aí é necessário que pegar um bisturi e cortar para poder livrar a face vestibular e a gente ter acesso para restaurar, certo? Isola. Quando chama o paciente, ele faz o isolamento absoluto, faz o bisel, caso seja necessário, condicionamento com ácido fosfórico, aplicação do sistema. E aí, justamente, pega um pouco de resina translúcida porque a face palatina ela é translúcida, coloca no nosso guia e leva no paciente. Fotopolimeriza em posição e aí quando você remover a guia, a sua face palatina já vai estar certa, tá? E aí começa a fazer a reprodução de dentina com resina de dentina ou de corpo. E aí, em casos de facetes onde o dente está escurecido, a gente pode usar uma resina opaca ou pacificador justamente para mascarar o escurecimento, certo? E vem camadas de opaca, se for um dente muito escuro, dentina
esmalte, um esmalte de valor, por quê? Porque a parte incisal, ela tende a ser mais translúcida. Então, a gente tem que dar um esmalte de valor para tentar justamente atingir essa translucidez da borda incisal. E sempre o pincel. O pincel é muito importante para a gente restaurar dentes anteriores, certo? Esses tipos de classe. Acabamento e polimento mais grosso, a gente consegue fazer com brocas com as pontas diamantadas F e FF, certo? E aí, então a gente vai tirando, dando aquele formato, adaptando melhor caso ele queira, o paciente queira os mamelões dele mais proeminentes, a gente vai marcando mais, a gente consegue fazer um pouco com a broca. E o acabamento também com os discos Soflex, tiros de lixa nas proximais, e finalizando com pasta e usando o disco de feltro para polimento, certo? Tem alguns discos de feltro que já vem a pasta de polimento intrínseca. E o resultado final, tá? E aí eu trouxe para vocês o passo a passo de um protocolo clínico, onde a gente inicia com análise clínica, radiográfica e estética, faz a seleção de cor, isolamento do campo operatório, preparo cavitário, limpeza da cavidade, quando necessário, proteção do complexo dentino pulpar, aplicação do ácido fosfórico, lavagem e secagem, aplicação do sistema adesivo e fotopolimerização, inserção da resina composta e acabamento e polimento, tá? Vamos falar um pouquinho rapidinho. Isso para todas as classes. E aí, análise clínica, você vai observar, ver qual a face que está comprometida, se necessário, faz o teste de vitalidade pulpar, e aí você pode fazer uso de exames radiográficos para verificar realmente qual a profundidade, qual a extensão da cárie e da lesão que você tem, e aí qual a melhor via de acesso para poder restaurar, certo? E aí você vai tomando todo partido de tudo de uma maneira mais adequada. A seleção de cor, a gente já conversou um pouco na aula anterior, e aí, de laminados cerâmicos, e aí, assim, o que eu quero lembrar para vocês, principalmente para restauração, que em dentes anteriores, a parte mais cervical, ela é mais escurecida, porque ela tem uma espessura maior de dentina. E aí, por enquanto que no terço incisal, a espessura é maior de esmalte, e aí ele é mais translúcido. Então, sempre que a gente for restaurar, a gente tem que levar em consideração justamente essa diferença. A seleção de cor a gente pode fazer de duas maneiras, ou utilizando uma guia, né, a Vitapan, e aí a gente pega a cor mais parecida e vai fazendo assim, que essa técnica utilizando justamente a escala, eu no particularmente eu não sou muito fã, porque eu gosto mais assim, quando for utilizar mais para porcelana. E a técnica que a gente faz as bolinhas e coloca, fotopolimeriza e umedece o dente e faz a verificação de qual é a mais próxima, eu acho mais ideal, certo? E aí é interessante, em alguns pacientes, eles gostam para deixar o dente mais natural, o uso de pigmentos. O isolamento do campo operatório ele pode ser absoluto e relativo, como vocês bem sabem, e a vantagem do absoluto é impedir ainda mais a passagem de fluidos bucais, evitar acidentes respiratórios e digestivos, manter o campo operatório asséptico, retrair os tecidos moles e melhorar a visibilidade do campo operatório. É interessante o passo a passo para justamente fazer esse isolamento. A primeira coisa que a gente fazer é checar os contatos proximais para ver que se quando a gente for passar o lençol não vai ter nenhum travamento, se não vai ter uma dificuldade maior. Então a gente faz primeiro essa checagem, seleciona o grampo de acordo com do grampo mais próximo do que vocês desejam, que a gente já sabe. Testa o grampo, lembrar sempre de amarrar o grampo no grampo fio dental, certo? Marca com os orifícios no lençol de borracha, faz as perfurações e você pode lubrificar a borracha para facilitar justamente essa entrada entre os dentes. Coloca o grampo no dente, a passagem da borracha pelos espaços proximais, isso você pode fazer com auxílio de um fio dental. Invaginação da borracha, confeccionar marrisca e pessoalmente na clínica eu vou ensinar vocês um nozinho bem bacana, bem fácil de fazer e prático para remoção. E após a restauração, remove o dique de borracha.
Para cavitários, sempre com pontas diamantadas esféricas e carbide de alta retração, com tamanho menor do que a área que vai ser restaurada, e sempre evitar remover o tecido infectado com brocas muito usadas para não causar nenhum dano pulpar devido a broca poder esquentar naquela região. A limpeza da cavidade pode se fazer com clorexidina 2% e água. E em relação à necessidade ou não da proteção do complexo dentino pulpar, vai depender do tamanho da cavidade. Em cavidade muito profunda, onde você consegue ver já a partezinha ali vermelha da polpa, é importante, você pode fazer uso do quê? De hidróxido de cálcio, só naquela região, cimento de ionômero de vidro e adesivo. Em cavidades profundas, o cimento de ionômero de vidro e adesivo apenas é o necessário. E rasas e médias, pode-se utilizar apenas o sistema adesivo. O ácido fosfórico, para você utilizar, você primeiro tem que secar aquela superfície e aí aplica na dentina por 15 segundos e no esmalte por 30 segundos, apenas no local que você deseja fazer a restauração. Na dentina você não vai ver nenhuma mudança, certo? De coloração, de aspecto, nenhum aspecto. Já no esmalte você vai ver um aspecto mais esbranquiçado, que mostra que realmente ele foi condicionado. E aí você tem que lavar abundantemente, certo? O dobro do tempo que você deseja e secar suavemente. Como você pode secar? Com bolinhas de algodão ou com papéis absorventes, como aqueles filtros de café, certo? Para não secar muito a dentina e não alterar as... Já o sistema adesivo, a gente aplica normalmente em 2 camadas, certo? O adesivo normal. E não fotopolimeriza entre as camadas. Após a primeira camada, você joga um leve jato de ar, que é para eles se espalharem melhor e não deixar nenhuma área sem aplicação do adesivo. E após a segunda camada, você fotopolimeriza, certo? E evita umedecer o pincel na ponta do frasco, até para também não contaminar o frasco. E aí, quando você for inserir a resina, não é interessante que você jogue jatos de ar para melhorar a aplicação da resina. E sempre no primeiro incremento você pode forrar o assoalho, justamente para proteger. Em classe 2, normalmente eu gosto de começar pelas proximais, deixar ela uma classe 1 para depois restaurar, tá? E aí é interessante que se você não for fazer o acabamento e polimento no dia, que você cubra com gel hidrossolúvel, como por exemplo o KY, para proteger e dar uma longevidade maior na sua restauração. Quando você utilizar as proximais, for restaurar as proximais, é interessante que você sempre teste o ponto de contato. Isso vocês podem fazer com fio dental. Na prática eu mostro a vocês como é que faz. E a manipulação de espátula nunca, assim, é sempre batendo, as leves batidinhas e nunca fazendo como se estivesse amassando paredes, sabe? É realmente leves batidinhas onde você consegue acomodar ela melhor. A técnica de inserção pode ser oblíqua, quando a gente pega 2 faces, como a gente pode ver nessa primeira imagem. Ou a técnica horizontal, onde você vai subindo, pegando 3 faces, certo? De polimerização, pode ser química, onde o acelerador iniciador ele vem em embalagens diferentes, e aí ela só se inicia quando a gente mistura as embalagens. A polimerização física, que a gente faz por meio de uma luz, e a dual é quando a gente usa uma fonte química ou física, e física. A vantagem é porque naquelas regiões onde a energia luminosa não foi suficiente, a química ela consegue a polimerização, completar a polimerização. Enviando para vocês 2 vídeos, um voltado à técnica da estratificação com resina composta em dentes anteriores e um de acabamento de polimento, certo? Para vocês visualizarem um pouco do que a gente falou na aula. A gente faz o quê? Sempre com o auxílio de um papel carbono para ver a marcação de onde é que está o ponto de contato. E aí, conseguindo um ajuste completo em adequados pontos de contato, deixando os pontos de contato mais estáticos. É feito com ponta diamantada de granulação extra fina, em faces oclusais. Na superfície palatal, as pontas diamantadas em forma de chama, como essas aqui, e as cilíndricas de ponta fina para as superfícies vestibulares, certo? Usando pontas diamantadas F e FF para acabamento de polimentos, pontas multilaminadas, as borrachas abrasivas, certo? Esses kits, certo?
os discos e lixas e as pastas de polimento e disco de feltro para o polimento, tá? O vídeo de acabamento e polimento para vocês visualizarem que eu estou enviando. E aí, gente, para uma restauração perfeita é necessário treinamento, conhecimento dos instrumentais e especialmente familiaridade com o sistema restaurador que está sendo empregado. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, falar no WhatsApp e bons estudos!